Bom, e agora nós vamos falar um pouquinho sobre exercícios abdominais e a função deles quando a gente tem um desequilíbrio pélvico ou uma antiversão de quadril ou uma hiperlordose lombar. E a gente vai relacionar o porquê que muita gente sente dor lombar ao fazer abdominais e vai dar a melhor estratégia para você utilizar com o seu aluno, pensando em melhorar a força da abdominal dele e corrigir algum desvio postural. Chega dando like e se inscreve para que a gente possa atingir o maior número de pessoas. E se você achar interessante o conteúdo que a gente vai mostrar para vocês aqui, mande para os amigos de vocês, para profissionais de educação física, para estudantes, para aspirantes a estudantes, para que a gente consiga aí ajudar cada vez um número maior de pessoas. Então vamos lá. Vou mostrar para vocês agora o abdominal infra, tá? Abdominal infra é um abdominal que tem por função fortalecer o abdômen com a flexão da coluna. Então vamos lá. Abdominal infra, geralmente o que a gente vai pedir para o aluno fazer? Vai pedir para ele fazer, botar as escápulas em neutro ou retração, dependendo do padrão do aluno. Se o aluno é um aluno cifótico, a gente vai pedir para que ele faça aqui a máxima retração das escápulas. Vai pedir para que ele coloque o queixo para dentro, para que ele tenha uma ativação da musculatura profunda do pescoço. E vai pedir para que o aluno, antes de começar o movimento, faça a ativação do bracing, tá? O que é? Sobe a costela, Carol. Ele vai inspirar e vai soltar o ar, abaixando as costelas aqui, fazendo a máxima ativação do transverso do abdômen. Posterior a isso, ele vai fazer o que? Ele vai subir e vai descer, vai flexionar a coluna e vai descer. Por que esse exercício pode ser um ótimo exercício para corrigir, principalmente quem tem dores lombares por, para um pouquinho, Carol, hiperlordose lombar, né? Ou antiversão da pelve, que a gente chama ali de síndrome cruzada inferior, tá? Por que esse exercício é interessante? Porque numa síndrome cruzada inferior a gente tende a ter aqui encurtamento de paravertebrais, ilho-psoas e reto femoral, que são músculos flexores do quadril, e a gente tende a ter uma fraqueza, uma inibição aqui de glúteo e abdominais, principalmente ali o transverso do abdômen. Então, ao fazer o exercício dessa forma aqui, o que a gente está proporcionando para o nosso aluno? Pode fazer, Carol. A gente está proporcionando, ao mesmo tempo que ele está fazendo um fortalecimento da musculatura do transverso do abdômen, ele está provocando aqui um trabalho de alongamento dinâmico para a musculatura do paravertebral. Então a gente está fazendo duas coisas em uma, a gente está fortalecendo quem está fraco, está alongando de forma dinâmica quem está em hiperatividade ou encurtamento. Outro detalhe importante, pelo fato do aluno descer o movimento até os 90 graus, o que a gente faz? A gente bota aqui o reto femoral e o ilho-psoas numa situação de encurtamento, que a gente chama de insuficiência ativa. Isso faz com que eles não tenham grande ativação nesse exercício. Lembrando que reto femoral e ilho-psoas podem e devem estar em situação de hiperatividade em pessoas que têm hiperlordose lombar, que têm antiversão da pélvica e que têm dores lombares, tá? Então, ao fazer dessa forma com o joelho em 90 graus aqui, a gente tende a tirar eles de ação. O que é muito comum a gente ver na academia o nosso aluno fazendo um movimento aqui com a perna, estica a perna, Carol, e faz o movimento descendo lá embaixo. É muito comum a gente ver alunos fazendo dessa forma aqui. Dessa forma aqui, o que a gente tem aqui, ó? Como a gente desce o joelho abaixo dos 90 graus, a gente tem uma ativação isométrica do abdômen, sim, ele está trabalhando, mas não agora mais de forma dinâmica, ele está trabalhando de forma isométrica, e a gente tem uma grande participação, pode fazer, Carol, da musculatura flexora do quadril, como o reto femoral e também o ilho-psoas. Isso faz o quê? Se o aluno ele tende a ter uma hiperlordose lombar, ao fortalecer o reto abdominal, aliás, o reto femoral e o ilho-psoas, ele vai estar cada vez mais acentuando essa curvatura dele. Então, ele, ao fazer dessa forma, com a perna descendo lá embaixo e subindo, ele pode cada vez mais estar piorando o caso dele ali de hiperlordose lombar e de dores nas costas. Então, não é interessante para o nosso aluno com dores lombares por antiversão da pelve e aumento da curvatura lombar fazer um movimento, Carol, dessa forma de subindo e descendo até embaixo, tá? Por outro lado, para um pouquinho, Carol, agora, se o nosso aluno, ele tende a ter aqui, por exemplo, um caso aqui de retroversão pélvica, que é o apagamento da curvatura lombar, que é o processo inverso à hiperlordose lombar. Aí o que acontece? Esse aluno vai tender a ter o oposto das hiperatividades. O que ele vai tender a ter? Ele vai tender a ter a musculatura flexora do quadril aqui
travada numa posição de insuficiência e alongamento, tá? E aí ele vai ter a musculatura do glúteo, a musculatura aqui da parte de baixo, de trás da coxa, em situação de encurtamento, empurrando a pelve dele para baixo, tracionando a pelve dele para baixo, também possivelmente com adutores. Então, no caso desse aluno aqui, o que a gente precisa fazer? A gente precisa realmente fazer um fortalecimento da musculatura flexora do quadril. Então, para alunos com retroversão pélvica, com apagamento da curvatura lordógica, com a famosa bundinha de urso, seria muito interessante eles fazerem um movimento dessa forma aqui para baixo, porque daí eles vão estar fortalecendo o reto femoral, o ilipsoas, e vão estar gerando também um trabalho forte de ativação, de coativação aqui do abdômen com os paravertebrais. Então, no caso de alunos, pode parar um pouquinho, com retroversão pélvica poderia ser uma estratégia interessante desse modo aqui. Então, qual é o objetivo desse vídeo? O objetivo desse vídeo é mostrar para vocês que sempre vai depender, nunca vai existir um exercício proibido. Vai sempre existir um aluno que não pode fazer aquele exercício. E vai sempre existir uma melhor forma, uma melhor estratégia de você ajudar um aluno. Então, quando o aluno tende a ter uma antiversão pélvica ao fazer com a perna esticada, você pode piorar o quadro dele. Ao fazer com a perna dobrada dos 90 para cima, você pode ajudar ele a melhorar o caso dele. Então, tá tudo na questão do profissional ter o conhecimento necessário, ter as ferramentas para poder utilizar de forma consciente e trazer o melhor resultado para o aluno. Tanto se tratando no padrão estético, quanto no padrão alterado de movimento ou desvio postural. Tá? Então esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se vocês são novos no canal aqui, chega se inscrevendo, dando like, fazendo tudo aquilo para que a gente possa atingir mais pessoas e cada vez mais gerar informação de qualidade para profissionais da área, estudantes e também pessoas que querem, né, treinar, pessoas que gostam de ir na academia, para que elas consigam entender e executar o exercício da melhor forma possível, trazendo benefícios para ela. Valeu?